Nessa igreja tem um anjo com uma espada na mão, ele está observando. Mas nessa igreja tem um anjo com uma espada na mão, ele está observando, testemunho dos irmãos. Mas tem muita gente pensando que com Deus não é de brincadeira. Mas tem muita gente pensando que com Deus pode brincar. Deus não é de brincadeira, nós precisa respeitar. Meus irmãos, tome cuidado, peça a Deus em oração, senão você vai pro inferno com sua Bíblia na mão. Meus irmãos, tome cuidado, peça a Deus em oração, senão você vai pro inferno com sua Bíblia na mão. Glória a Deus! Vem, igreja! Aleluia! Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém! Vamos cumprimentar os ouvintes, diga assim: a paz do Senhor! Irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Pega a tua Bíblia no livro de Malaquias 3, vamos lá, 3 verso 18. Irmão, tá aquele negócio todo, aquele bafafá sobre Israel está em guerra. Irmão, tem, se eu não me engano, 70 anos, só essa guerrinha deles lá, só 70 anos. Então agora que começou a aparecer. Então a guerra contra esse pessoal aí é só 70 anos, só que eles estão lá, aquela briga deles lá. Aí muitos gente está com medo. Vocês lembram daquela revelação que Deus me deu lá, de uma guerra com o anticristo ia parar a guerra? Pois é, tem um pouquinho a ver com Israel também. Por que eu estou falando isso? As pessoas estão pedindo oração para Israel e a Bíblia diz que temos que orar um pelo outro, amém? Um pelo outro, temos que estar orando, claro. Mas há uma coisinha que eu quero que vocês observem. Por isso que eu peguei aqui no Velho Testamento, livro de Malaquias 3, versículo 18. Olha só o que diz. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Todo mundo achou? Olha só o que diz aqui. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não. Fala assim: Jesus, goteja como chuva tua doutrina em mim, assenta e glorifica a Deus. Irmãos, glória a Deus, Jesus merece. Jesus é lindo. Eu também sou, que eu puxei meu pai, né? Pai celestial. Irmãos, olha só, vamos falar sobre isso aqui. Isso aqui é o último livro do Velho Testamento. O que nós estamos falando aqui é que o povo de Israel mais uma vez tinha corrompido aqui, largado a doutrina, a palavra de Deus. Então Deus promete a Israel, se eles consertassem, né? E vereis outra vez a diferença entre o justo e ímpio, e o que serve a Deus e qual não serve. Então o próprio Deus está falando aqui: se Israel se consertar, vai ter diferença na vida deles. Hoje, para Deus, Israel é como se fosse uma pessoa comum. Por quê? Porque deixaram de praticar, de obedecer às Escrituras. Então o que eu quero dizer com isso? Israel, ele se corrompeu por diversas vezes na Bíblia. Se você pegar a Bíblia lá no passado, você vai ver Israel rebelde. De repente levanta um profeta ou um rei, Israel se consertava. De repente Israel começa a bagunçar de novo. Eles começam a se casar e se dando em casamento. Aqui diz a Bíblia: e colocavam seu dinheiro no saco furado. Quer dizer, não devolvia o dízimo. É isso que quer dizer, né? Então nessa época Israel estava totalmente desconcertado mais uma vez. E não tinha jeito para Israel, porque matavam os profetas. Não tinha jeito. Então o que Deus fez? Ele enviou o teu filho único, Jesus.
Ele enviou Jesus para fazer uma nova aliança com todo aquele que aceitar Jesus. Jesus veio, ele cumpriu a lei, mas a lei estava enferma. Quer dizer, ninguém obedecia a lei. Não tinha ninguém que poderia falar, não, eu obedeço a lei de Moisés, eu sou a bolacha mais gostosa do pacote. Não tinha isso. Porque o povo de Israel, quando Jesus veio, mais uma vez estavam rebeldes. Mais uma vez, eles não obedeciam mais à voz de Deus. Nós poderíamos dizer que quando Jesus veio, talvez algumas poucas pessoas Deus achava graça, como foi no caso de Maria. Então, Jesus ele se entregou à morte para que o povo de Israel pudesse observar que ele era o Filho de Deus e se consertasse mais uma vez. Quem entendeu, bate palma e dá glória a Deus. Nós sabemos que Jesus fez milagres, ressuscitou morto, fez ali uma obra perfeita. E nós sabemos que uma multidão seguia Jesus. Nós sabemos que ele escolheu os seus discípulos. E nós sabemos que ele foi traído por um deles, que chama Judas. Vale lembrar que Judas trocou Jesus por dinheiro, melhor dizendo. É por isso que na igreja pentecostal do Filho de Deus não tem culto de prosperidade, é coisa nenhuma. Isso é coisa de gente carnal, né? Então é coisa de gente que não tem o que fazer. Não existe culto ao dinheiro, existe culto a Jesus. Amém? Quem bate palma na glória de Deus? Jesus ele não fez nada de mal. Ele só fez milagres, deu alimento, multiplicando os pães, os peixes. E nós sabemos que Jesus, nada parava Jesus, ninguém parava Jesus. Jesus ele violou o sábado. Por que eu estou falando isso aqui? Algumas pessoas me perguntam, eu vou repetir de novo, como sempre tenho dito: pastor, nós devemos guardar o sábado? Não. Uma pessoa disse, mas por que não, se não está na lei? Porque meu Jesus não guardou o sábado, eu também não guardo. Entendeu? Então esse negócio de guardar o sábado é para lá. Esse negócio de não poder comer carne de porco, deixa para lá. Manda para lá para casa, tá? Não pode tomar um café, né? Deixa isso para lá. Então assim, nós estamos na graça e todas essas coisas já não precisa mais obedecer, porque Jesus é o Senhor do sábado. Então quando alguém falar para você assim, ó, você pecou porque você não guarda o sábado, você fala, Jesus pecou, a pessoa vai ficar assim encostada na parede. Jesus pecou, você está falando que Jesus pecou? Não, estou falando de você. Jesus guardou o sábado? Não. Jesus não guardou o sábado, eu também não guardo. Porque como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou. Pronto, você não tem que guardar sábado, é coisa nenhuma. Não tem esse negócio de não poder comer carne de porco, não existe isso aí. Amém? Manda lá para casa, deixa comigo. Quem bate palma e dá glória a Deus. Então Jesus, ele trouxe a graça para nós, mas para algum não foi graça. E é nesse ponto que eu quero falar para você, ouvinte, que está preocupado com a bagaceira que está acontecendo lá em Israel e essa briga que está acontecendo lá. E isso também faz parte da doutrina, porque nós estamos aprendendo história bíblica. A briga de Israel com esses muçulmanos são dois pontos que eu quero citar para você. A primeira coisa é lá no passado, quando Agar teve um filho com Abraão. Então essa descendência do filho de Agar nada mais é que esse mesmo povo que está brigando lá em Israel, é a mesma coisa. São os muçulmanos que são os árabes, que são tudo uma coisa só. São a descendência de Ismael. Por que eu estou falando isso? Porque os israelitas, que são sim os donos legítimos daquela terra, são os donos legítimos sim. Porque Deus entregou a promessa para o filho de Abraão com Sara. Foi ou não foi, igreja? Mas aí tem uma briga lá. Os israelitas dizem, nós somos filhos de Abraão, a terra é nossa. Lá vem lá os árabes, lá os muçulmanos dizendo, nós também somos filhos de Abraão, a terra é nossa. Quem entendeu diz amém. Amém.
Esse é o primeiro ponto. E uma coisa que eu quero chamar a tua atenção: quando Deus te fazer uma promessa, acredita nela. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para Abraão que dava um filho para ele. Ela não é, igreja? Mas a sua esposa queria facilitar, dando a concubina para ele ter filho. Quem entendeu diz amém. Quando Deus fala, igreja, basta você ficar de pé. E se você por acaso escorregar, mas levantar, Deus continua te abençoando. Porém tem consequência. Quem entendeu diz amém. Um belo dia, eu estava aqui em casa, quando era um barraquinho, acho que não tinha nem igreja aqui, estava construindo, mas o irmão Carlão, né? Estava fazendo um alicerce, o maranhense pondo o goiano para ralar feio aqui, trabalhei, que eu dormia cansado aqui, sabe? Maranhense não sabe trabalhar não, judia demais da gente. Eles trabalham noite e dia, não para não esses homens, misericórdia. Aí o que acontece? Então um dia eu estava aqui, Jesus ele me deu um sonho. Assim, não estava fazendo nada de errado, Jesus só me deu um recado. Eu comecei a me ver, na verdade não foi bem um sonho, eu estava acordado, mas como se eu tivesse aqui, meu sentido estava ali. E uma voz me disse: vou te mostrar alguma coisa, eu vou te mostrar algo que você precisa saber. Eu comecei a ver eu empurrando aqueles carrinhos de reciclagem. Quem conhece diz amém. A minha esposa toda suja do meu lado, e nós dormíamos na rua. E eu falei: Jesus, mas que coisa é essa? Tomei pavor daquilo. Aí eu comecei a ver aquele negócio todo. Eu falei: Jesus, mas que é isso? Eu estou me vendo, mas a minha esposa carregando um carrinho cheio de reciclagem. E o senhor me mostrou um colchão no chão e eu dormia naquele lugar. Eu falei: mas que é isso? Ele: olha, se tu cair em adultério, é para lá que tu vai. E eu te digo em verdade, meu servo, que eu vou te usar 10 anos depois. Quem entendeu diz amém. Então Deus me mostrou, se eu caísse em adultério tinha o quê? Consequência. A consequência de Abraão ter tido um filho com Agar é a guerra também que hoje acontece em Israel. Esse é o primeiro ponto. Então teve consequência, porque é uma coisa incrível. É como se um homem tivesse um filho com a esposa e um filho com outra mulher. E quando ele morresse, os dois querem herança. Uns falam: não, essa casa é minha porque eu sou filho do fulano. E o outro diz: não, essa casa é minha porque eu sou filho dele também. Como é que fica? Mas Deus, soberano, ele deu aquelas terras para os israelitas. Então são deles e vão voltar a ser deles segundo o Evangelho. Quem bate palma? E outro ponto, nós vemos que Jesus veio, ele disse: eu vim para os meus, portanto os meus não me aceitaram. Agora todo aquele que me aceitar, eu vos dou o poder de ser chamado filhos de Deus. Então Israel, eles não quiseram aceitar Jesus. Aí você fala: ah, mas eu conheço um israelita que é crente. Isso é pequenos fragmentos, não tem como. A Bíblia diz que eles não iam aceitar Jesus e não aceitaram. Então a grande maioria, a massa de israelitas, não aceitaram a Jesus. Amém? E o que acontece? Eles não aceitaram Jesus. E quando Jesus veio e fez milagres, sinais e prodígios e maravilhas, Pilatos, vendo aquele homem que só fazia milagre preso, amarrado, ele sabia que ele era o quê? Inocente. Quando uma pessoa era crucificada em Israel naquela época, na cruz do Calvário, na montanha do Gólgota, não sei lá como é que vocês queiram chamar, a montanha da caveira, tem várias traduções. Mas quando alguém era crucificado inocente, a culpa tinha que cair em alguém. Quando você vê Pilatos lavando as mãos ali, ó, ele disse: eu não tenho culpa desse inocente. Entendeu? Ele sabia que Jesus era inocente. Então ele perguntou: em quem vai cair a culpa? Ou seja, quem vai ser amaldiçoado por Deus? Porque esse homem é inocente. Então o povo de Israel gritou: que caia sobre nós e nossos filhos, descendência. Então um pouquinho é esse negócio de Ismael lá, filha de Agar e tudo mais que eu expliquei. E o restante é porque eles mesmos se amaldiçoaram e amaldiçoaram a sua descendência. Quem bate palma na glória a Deus? Agora o que eu quero chamar a tua atenção, duas coisas.
A primeira coisa, adianta eu orar para o povo de Israel? Sim e não. Primeiro que você ora para que eles aceitem Jesus e morram salvos. Entendeu? E outra coisa, eu vou orar para que tenha paz em Israel. Muito bonito, eu acho tocante, muito amor. Porém, a Bíblia diz que quem colocará a paz em Israel chama-se Anticristo. Então fica complicado, fica ou não fica, igreja? Porque o Anticristo, ele vai colocar não só paz em Israel, mas paz em todo o mundo. A Bíblia que diz, quando você vê aquela visão que eu tive, e eu vi a pandemia que passou, que se findou, e logo depois eu vi, não sei que tempo, vi uma guerra, não sei se vocês lembram, e quando eu vi a gente morrendo e bomba para todo lado, eu disse para vocês que um homem se levantava e ficava grande, e com as mãos estendia assim, dizendo, pare, e a guerra parava. E uma voz desceu do céu e me disse, eis aí o Anticristo. Quem entendeu diz amém. Então, a Bíblia diz que o Anticristo vai parar a guerra, não só em Israel, mas em todo o canto da terra. Vai ter paz. Quem entendeu diz amém. A Bíblia diz que o Anticristo, ele vai construir um templo para Israel adorar a Deus. Você sabia disso? Que é ele que vai construir lá? Ele que vai construir, depois ele vai se assentar lá e exigir de Israel que seja adorado como Deus. Quem bate palma na glória a Jesus? Pronto. Fechou-se agora o que eu queria dizer para você, porque que Israel está passando por isso. Então, se Israel se arrepender, eles vão se arrepender e vão reconhecer Cristo como Salvador num futuro breve. Então eles vai dizer assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não. Porque hoje Israel é como se fosse uma pessoa comum. Deus tem promessa de salvação na vida deles, mas ninguém é salvo senão por intermédio de aceitar a Jesus. Só aceitando Jesus. O israelita está lá morrendo, bombardeado. Se não aceitar Jesus, não tem salvação para ele. Mas pastor, eles são israelitas, são um povo eleito de Deus. Eu sei o quê? O que você é? Então eu quero dizer para você que hoje Israel não é mais as meninas dos olhos de Deus. Somos nós que obedecemos a doutrina de corpo, alma e espírito. Jesus ia passando e de repente Jesus viu uma figueira. Olha que figueira bonita. Jesus, com certeza, pelo que eu entendo, estava de jejum e ele estava com fome. Vou comer um pouquinho de figo ali. É como se Jesus estivesse no Brasil e ele viesse um pé de manga e estivesse na época da manga. Vou ali comer uma manga. Mas lá o negócio era figueira mesmo. E Jesus foi lá e quando ele observou, ele viu aquela figueira tão bonitona, tão redonda, tão verdinha, mas ele olhou e não tinha fruto para ele comer. O que Jesus fez? Ah, figueira, que ninguém mais coma fruto de ti. E a figueira se secou na mesma hora. Uricalabaste calabás. Glória a Deus. A figueira de Israel. Jesus veio no tempo correto. Israel, uma figueira tão bonita, pelo seu passado, pelo mar que se abriu, pelos feitos incríveis dos antepassados, pela arca do concerto que estava ali. Então Israel é uma figueira bonita pelo seu passado, pela glória de Deus dos antigos. Mas Jesus veio e Israel não tinha mais fruto nenhum. Então a figueira secou e agora só brota a figueira na vida daquele que aceita Jesus. Quem bate palma e dá glória a Deus. Amém, igreja? Mas eu quero falar para vocês um negócio interessante. Tudo que aconteceu no passado, parece que no futuro acontece coisas semelhantes. Nós vemos igrejas no Brasil que tinha tanta doutrina, é ou não é, igreja? Nós vemos duas igrejas que marcaram seu nome na história do Brasil e talvez do mundo. Assembleia de Deus, a IPDA, grandes igrejas que trouxeram a doutrina, movimento genuíno pentecostal, com sinais, milagres e batismo com o Espírito Santo. Foi ou não foi, igreja?
E agora já não é mais como era antes. A figueira lá está sem fruto nenhum. É uma figueira pobre de frutos. Não dá fruto nem no tempo e nem fora do tempo, porque deixaram a doutrina de Jesus. E não adianta nenhum ouvinte dizer, não, mas aqui tem doutrina, eu obedeço a doutrina. Irmãos, você irmão, que está nessa igreja, que não tem mais doutrina, e fala, não, mas eu sou de doutrina. Você é uma gota no oceano, não tem diferença nenhuma. Nosso irmão, que se foi, que Deus levou ele, dizia, se você está na igreja sem doutrina, porque você concorda com o pecado dela. Quem bate palma, na glória a Deus. Então, meus irmãos, assim como Jesus veio para Israel, ele vai vir para os gentios, que somos nós. Nós somos um povo gentil. E agora eu quero te perguntar, se Jesus voltar hoje, nesse momento, ou se você perder teu fôlego de vida, você tem fruto para apresentar para Deus? Você tem louvores? Você tem pregação? Você tem os dons? O que você tem para apresentar para Deus? Isso é que eu pergunto para você. Esquece Israel como uma nação eleita, agora somos nós. Somos nós, o povo gentil, o povo que ainda guarda a doutrina de corpo, alma e espírito, um povo que não aceita o WhatsApp, que não aceita o Facebook, que não aceita a TV, um povo que prega contra o divórcio, que prega e vive essa doutrina. Você pode ver, irmãos, você pode reparar um crente quando ele é de sã doutrina, onde ele passa, o diabo tem que fugir, ele tem que correr, não tem conversa. Então hoje nós somos a figueira e Jesus vai recolher de nós frutos. Você tem fruto aí? Você tem jejuado pelo ministério? Você tem orado pelo ministério? Você tem corrido atrás das almas? Você tem evangelizado? O que você tem feito para Deus aí? Porque Israel, irmão, quando Jesus chegou não tinha nada. Essas igrejas que eu citei que não tem mais doutrina, quando Jesus vier, o que vai apresentar para ele? Nada. E outra coisa que eu quero falar, independente de qualquer ministério, nós também somos uma figueira particular para Deus. Ele vai vir de encontro com você que recebeu o batismo com o Espírito Santo e não ora mais. Recebeu os dons do Espírito Santo e não quer mais exercer a função, se ocupando com estudo, com trabalho, com tanta coisa, esquecendo Jesus de lado. Ele morreu por ti. Ele morreu por mim. É hora de você acordar. Porque estamos vivendo num tempo em que nós podemos escolher qual igreja que vai. Podemos andar para lá e para cá, mas chegará um dia. Esse dia será quando o anticristo reinar, que todas as igrejas vão estar fechadas e vai ter um tempo só. Um tempo só. E as pessoas vão ter que adorar os deuses deles, tudo num lugar só. O padre, o macumbeiro, já pensou? O irmão está pregando doutrina, de repente chega lá o macumbeiro, agora é minha hora, corta a cabeça da galinha, joga o sangue no altar e começa a bater tambor e pular para lá e para cá, já pensou? De repente o budista pega também, que bagunça que vai ser isso? Mas a igreja de Cristo, a figueira verdadeira de Jesus, a pessoa ou as pessoas que têm verdadeiramente o Espírito de Deus, não dobra o seu joelho na presença do maligno. Mas agora você está fraquejando, nem chegou esse dia ainda. Eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu estou preocupado com a prova, estou preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado com o desemprego. Para onde você vai? Para onde nós vamos sem Jesus? Então eu quero que você pense nisso que eu estou falando. Faz a obra de Deus, prega essa doutrina a tempo e a fora de tempo. Prega a verdade como ela é. Não se esqueça dos ensinamentos de Jesus, da doutrina de Jesus. Devolva o que é de Deus, faça a prova disso aí. Faça a prova se essa obra realmente é de Deus, se eu sou de Deus, se esse ministério é de Deus, faça a prova. Porque nós hoje somos as meninas dos olhos de Deus. Nós hoje podemos ser profetas e profetisas, porque Israel não quis aceitar Jesus. E todo aquele que aceitar a doutrina de Jesus na sua vida é transformado em filhas ou filhos de Deus. Jesus, Jesus é lindo. Eu quero que você pense, meu irmão, minha irmã. Mas eu sou grato, porque a salvação veio de Israel, realmente veio. Que lindo, né?
mas não aceitaram a Jesus. Se tiver porventura alguém que é de lá dessa terra me ouvindo, saiba que você não pode ser salvo a não ser por intermédio de Jesus Cristo, o lindo e maravilhoso meu Senhor. Ele é o legítimo Filho de Deus e não há outro, não tem outro não. Então, meu irmão, minha irmã, aproveita que nós estamos na graça, aproveita que temos tempo, aproveita que não tem guerra ainda nesse país e vamos abraçar a causa de pregar a doutrina de Jesus, a verdade de Jesus Cristo. Vamos pregar o uso e costume de cristão. Mulher não usa calça, não corta cabelo, não arranca a sobrancelha. Casamento é um só, até que a morte o separe. Tem mais palmas. Amém, igreja? Pastor, então quando tiver paz em Israel, o anticristo que vai pôr paz lá é o que a Bíblia diz. Mas vamos orar para aquele povo converter. Assim, alguns, que não todos não vão converter, alguns pelo menos no leito de enfermidade, morrendo, aceitar a Jesus. Essa é a nossa meta, ganhar almas para o reino de Deus. A Bíblia diz que sim, Deus vai salvar Israel, mas não é agora, vai ser em outro momento, em outra circunstância que não dá para explicar aqui. Amém? Então eu quero que você, como uma árvore frutífera, dê fruto a tempo e a fora de tempo. Que Jesus derrama água sobre tua raiz, que é a água do Espírito, e você venha a ser incomodado a orar e jejuar pelas almas. Tem gente aqui perdendo tempo demais, tem gente que não evangeliza mais. Você era uma bênção, ficava em porta em porta, pregava nas praças, pregava nas feiras, e hoje você não quer fazer mais isso. Está perdendo tempo. É hora de acordar, é hora de se levantar. Você já viu? Costumo dizer que uma andorinha só não faz nada. Todo ano a andorinha vem de um país para o outro, chega no Brasil e vira aquela revoada de pássaro, tudo unido para reproduzir, dar seus filhotes, para voltar para a sua terra de novo. Eu sozinho não posso nada. Mas se você ajudar, se você pregar essa doutrina, então seremos muito pela mesma causa, a salvação. Então eu quero que você abrace essa causa nesse momento. Jesus está me falando aqui. Quantos de vocês começaram num propósito, não estão mais? Quantos de vocês começaram pelo Espírito, estão terminando pela carne, pela ignorância, pela fofoca, pela mentira, pela discórdia, pela briga e pela inveja? Mas nesse momento aqui, Jesus quer colocar fogo na tua vida. Fogo do Espírito vai renovar a tua vida, para que você seja uma figueira frutífera. Bate palma e agradeça. Glória a Jesus. Quantos de vocês estão sentindo que essa palavra é para mim, pastor? Realmente eu era uma bênção no passado. Quantos de vocês iam para o círculo de oração de manhã, de jejum, só ia comer lá para 6 horas da tarde, hoje não consegue jejuar 1 hora? Quantos estão aqui que dobravam o teu joelho e passavam 1, 2, 3 horas de joelho no chão, e hoje não passa nem meia hora? Quantos oravam 3 horas, 4 horas por dia e hoje não oram mais? É a apostasia que está chegando na tua vida. É o diabo que quer apagar a chama do Espírito para você ser uma figueira infrutífera. E o que aconteceu com a figueira quando seca? Só serve para ser cortada e lançada no fogo. Só isso. Vira madeira para ser queimada. Então eu quero que você desperta, para de perder tempo. Mas eu tenho um compromisso, eu tenho uma meta, eu tenho um trabalho, eu preciso alcançar uma liberdade financeira. O Senhor pode dar isso e muito mais para você. Se nesse momento você fazer um propósito com Deus, de pregar essa doutrina, de pregar essa verdade, de dar fruto a todo tempo, Jesus vai te abençoar. Prega a doutrina no seu trabalho, prega na rua, pregue no meio da família, mas prega que sem santificação ninguém verá Deus. Amém, Jesus. A pessoa fica preocupada só em ganhar dinheiro. Será aí? Cadê o teu início da tua fé? Cadê o princípio da tua fé? Como você estava com todo cheio do Espírito, com toda a vontade de mostrar para as pessoas que o Espírito de Deus te mudou. O que aconteceu com você? O que está acontecendo?
Tem alguma coisa errada aí. O crente tem que viver em novidade de espírito, com vontade de pregar, com vontade de jejuar. Irmão, você não sabe a agonia que eu fico quando eu estou enfermo. Eu não consigo orar ao vivo, eu fico agoniado. Jesus, cura minha garganta, Jesus me dá saúde, eu tenho que orar. Peça a Deus o dom de orar. Quantas vezes, irmãos, eu dobrei meu joelho e orei a Deus, e quando eu vi o sol nasceu. Você acha que eu sou o único que possa acontecer isso? Você também pode. Se você tem o mesmo espírito que eu tenho, o mesmo espírito de Cristo, você também pode. Você também é capaz de ser um obreiro, de ser um pastor, de ser uma bênção, de ser um instrumento usado pelas mãos de Deus, como João Batista, como Pedro, como muitos. Você pode também. Deixa de ser preguiçoso, preguiçosa. Eu estou com sono, eu não vou orar essa noite não. Deixa de preguiça, deixa de fazer corpo mole. Está vindo uma grande guerra, e nós já estamos também numa guerra espiritual. Se você não se encher de toda a graça, você não vai suportar, e você vai aceitar a marca da besta com facilidade. Sim, isso é bem a verdade. Quantos nem chegou a marca da besta e não tem guerra, já se entregou pela pornografia, pelo adultério, pela prostituição, pelas coisas ilícitas, foi vencido pelo pecado. Sim, é verdade. Quantos de vocês estão preocupados com teus filhos, com teus pais? Preocupa com a sua salvação e com as almas. Preocupa em buscar a salvação por meio da sua parentela, de tirar seu parente do WhatsApp, do Facebook, de ganhar essa alma para Jesus. Então eu quero que essa noite você reflita em tudo isso, porque tem se repetido o que aconteceu lá em Israel. O povo tem se rebeliado, o povo tem deixado a doutrina, tem aceitado a política dentro da igreja. Quantas irmãs cortando o cabelo, quantos pastores cabeludos e barbudos deixaram a doutrina, trocaram a verdade pela mentira, foram seduzidos pelo espírito enganador de Satanás. E as mulheres andam como Jezebel dentro da igreja, como as filhas de Sião com seu salto, cascavelando sobre a igreja. Mas esse dia, essa noite, Jesus vai tacar fogo em você, e vai queimar todo o teu pecado, e vai acender a chama do Espírito no teu coração. Ele vai ungir teus pés e vai te mandar para que faça a obra, e você prega essa doutrina a tempo e a fora de tempo. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Quem aceita essa palavra, fala assim: Jesus, eu aceito tua palavra na minha vida. Bate palma na glória a Deus. Glória a Jesus.